Olá pessoal, salve salve! Vamos trabalhar então, dando continuidade à análise das questões da FCC, ok? Vamos agora para a questão de número 3, acompanhe a análise da questão. Vamos lá. A flexão do verbo, em negrito deve-se ao termo sublinhado em. Ora, isso é uma forma diferente de perguntar onde o verbo está concordando com o termo sublinhado. Tá vendo? Então você tem, por exemplo, tinha sido associada do brasileiro, surpreendeu associado a o pesquisador, detestava associado a de decoração plástica. Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia associado a um sítio arqueológico. E por último, foi atraída associada a uma vasilha. Então vejamos, analisemos aí a situação. Preste atenção. Na letra A descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtração. Veja que a expressão a descoberta do brasileiro, ela inteira, constitui o sujeito da expressão tinha sido. Portanto, a expressão, o verbo em negrito tinha sido, não concorda com a expressão apenas do brasileiro. Concorda com a expressão inteira. Concorda com a expressão inteira, simbolizada aqui nesse par de parênteses. Beleza? Errada, dispensada a letra A. Na letra B, outro detalhe que surpreendeu o pesquisador, veja, não foi o pesquisador que surpreendeu. Aqui tem uma regrinha de concordância verbal que é o seguinte: quando o pronome relativo que? Pronome relativo. Funciona como sujeito do verbo posterior. Convém lembrar que todo pronome relativo ele tem um termo. Vou ajeitar aqui essa setinha, ficar mais bonitinha para você. Ele tem um termo antecedente certo? Então, há uma regrinha que diz o seguinte: quando o pronome relativo que funciona como sujeito do verbo posterior, esse verbo concorda com quem? Com o termo antecedente. Ok? Esse verbo concorda com o termo antecedente. Então, sabendo disso, a gente verifica aqui, ó, outro detalhe que, pronome relativo, surpreendeu. Então, esse que é sujeito de surpreendeu. Consequentemente, surpreendeu concorda com o antecedente, outro detalhe. E não com a expressão sublinhada. E é exatamente essa explicação que nos ajuda a entender que a resposta está na letra C. Veja, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, olha o pronome relativo que, bem aqui, ó. Funcionando como sujeito do verbo destacava. Conclusão, esse verbo vai concordar com o termo antecedente. Aqui está o termo antecedente da decoração
plástica. Então, se é para marcar a flexão do verbo em negrito deve ser ao termo sublinhado em, ou seja, onde o verbo concorda com o termo sublinhado, marque a letra C. E essa foi a regra de concordância verbal com o pronome relativo que. Beleza? Confirmando as outras, veja, Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia, mesma regrinha, o que, pronome relativo, funcionando como sujeito de poderia, consequentemente, esse verbo concordará com o termo antecedente. Barbosa Rodrigues é o termo antecedente. E não um sítio arqueológico. E, por fim, a atenção do pesquisador foi atraída, é o caso idêntico ao da letra A. Aqui você tem o sujeito e aqui você tem o verbo concordando com o sujeito. O verbo concordando com o sujeito, não com a expressão uma vasilha. Beleza? Então, matamos aí a questão de número 3. Vamos adiante. Questão 4. Atente para as frases abaixo. Vamos lá, vamos verificar essas frases aí. Não é? Questão de número 4. No segmento Tabatinga, tipo de argila com material orgânico. Quarto parágrafo. Os parênteses poderiam ser substituídos por travessões por isolarem uma explicação do termo imediatamente posterior. Muito bem, temos aí um item que fala sobre pontuação. Vamos lá, enumerando aqui essas informações. Pontuação. Item número 2. No segmento, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais lembram congêneres da Grécia clássica. Terceiro parágrafo. Os verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito. Os verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito. Aqui está a assertiva feita, né? Vamos verificar. Então, estamos agora trabalhando com concordância verbal. E no item 3, no segmento, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após o termo plástica, mantendo-se a correção e o sentido originais. Aqui, olha, a vírgula seria acrescentada. Tá vendo? Aí o que acontece? Nós temos de novo uma situação de pontuação, só que uma situação a mais. Observe a palavra que, além da decoração plástica, que destacava, esse que pode ser substituído pelo pronome a qual. E a frase continua tendo seu sentido original mantido. Se pode ser substituído por a qual, então esse que, o que ele é? Ele é um pronome relativo. Aí nesse momento a gente vai buscar uma informação sobre pronome relativo. Pronomes relativos iniciam orações subordinadas adjetivas, certo?
Aí aqui, que são classificadas como restritivas ou explicativas e isso influencia no sentido do período. Por que ele influencia? Por conta de um detalhe, pessoal. Convém lembrar que as orações subordinadas adjetivas explicativas, o que elas possuem? Possuem vírgula. Onde essa vírgula? Antes do pronome relativo. E as orações subordinadas restritivas, a princípio, não possuem vírgulas. Ok? Então, sabendo disso, eu não posso simplesmente acrescentar uma vírgula aqui, porque eu sairia da condição de restrição para uma condição de explicação. Não haveria erro gramatical. Veja, eu manteria a correção gramatical. Ocorreria prejuízo aqui, ó, nos sentidos originais. Aí eu não teria a manutenção dos sentidos originais. Porque é simples. Eu quero que você observe aqui nesse slide. Veja. O livro que está não vamos colocar o ali, que está na mesa é meu. Nessa frase, o que se quer dizer ao isolar essa oração que está na mesa com vírgulas? Quer-se dizer que no ambiente em que o livro está, há apenas um livro. Se há apenas um livro, a referenciação é de explicação. Agora, veja só, a mesma frase, sem vírgulas, o livro que está na mesa é meu. Sem vírgulas, o que se determina através dessa oração? Se determina que no ambiente em que o livro está, há pelo menos 2 livros. Por quê? Porque isso seria o suporte para garantir a lógica da restrição. Eu só restringo algo se eu tiver pelo menos outro similar. Aí eu restringo um dos 2. Então, pelo menos 2 livros estão no ambiente. Olha a alteração de sentido. Então, voltando à questão, o item 3, galera, o item 3 está errado. Onde aparece item 3? Aparece na letra A, elimina. Na letra B, elimina. Na letra C, elimina. Sobraram D e E. Vamos lá. Agora, voltando. No segmento, Tabatinga, tipo de argila com material orgânico, os parênteses poderiam ser substituídos por travessões. Podem. Preste atenção. Coloque aí como uma observação isso. Vírgulas
parênteses e travessões equivalem-se quando isolam informação acessória e de caráter explicativo. Portanto, o item 1 procede, está correto. Beleza? Então, confirmado, já sabíamos que ele se repete, né? Confirmado o item 1. Agora, o item 2, para matar a questão. Lembrando, se fosse numa prova, você nem analisaria o item número 1. Eu já analisaria o item número 2 diretamente. Porque ele se repete, então ele está correto. No segmento, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais, lembram, muito bem, destacando-se, observe, o verbo destacar, quem destaca, destaca alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Só que ele veio ligado à palavrinha se. E no momento em que ele vem ligado à palavra se, essa palavra se funciona como partícula apassivadora. Nesse momento, o que seria objeto direto, vasilhas em forma de taças de pés altos, passa a ser o quê? Passa a ser sujeito. Aí eu tenho as quais. As quais, galera, é pronome relativo, que funciona como sujeito de lembram. Consequentemente, as quais não estão retomando o antecedente certas vasilhas. Então, no plano das ideias, as quais significa certas vasilhas em forma de taça de pés altos. E no que diz respeito à concordância verbal, o verbo lembram, quando tem o pronome relativo os quais como sujeito, ou as quais ou o que, concordará com o termo antecedente. Quem é o termo antecedente? Certas vasilhas. Então, veja, os verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito. Resposta certa. Portanto, quarta questão, letra D de dado. Itens 1 e 2 estão corretos. Beleza? Tudo bem? Muito boa questão. Ela puxa vários assuntos de gramática relacionados, né? Característica típica da Carlos Chagas. Agora veja os assuntos evidenciados. Pontuação, concordância verbal e, de certa maneira, pronome relativo. Ok? Próxima questão. Mantendo-se o sentido original na frase, como não conseguiram achar Miracanguera, quinto parágrafo, o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por... Muito bem, vamos voltar ao quinto parágrafo. Precisamos ler o restante dessa frase. Veja só, quinto parágrafo, quinto parágrafo. Aqui, finalzinho do quinto parágrafo, o último período do quinto parágrafo. Como não conseguiram achar Miracanguera, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtração de agricultores andinos. Preste atenção. A palavra como é uma palavra especial porque ela é um operador discursivo variável. Ora, ela tem a conotação de conformidade. Ela indica conformidade. Ora, ela serve para estabelecer a comparação.
Ora, ela serve para estabelecer a adição. E ora, ela serve para estabelecer a ideia de causa. Observe as frases. Tudo saiu como planejamos, ou seja, em conformidade com o planejamento. Aqui, sou como meu pai. Aqui você compara um ser a outro ser, pelo aspecto de como cada um é. Sou eu. Meu pai, ele, ok? Comparação. Dois elementos comparados pelo mesmo aspecto. Adição, veja. Tanto João como André, tanto João como André conheciam Jesus. Então veja como esse como equivale a dizer João e André conheciam Jesus. Então aqui eu tenho uma ideia de adição manifestada pela palavra como. E por fim, causa. Veja, aqui nós vamos utilizar como exemplo a própria frase. Como não conseguiram achar Miracanguera, vírgula, aí lá no texto original, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido, decidiram que a descoberta do brasileiro teria sido apenas uma subtração de agricultores andinos. Então aqui eu tenho um como indicando causa. Aí galera, veja só. Você vai fazer a prova dos 9 assim. Troque esse como por conforme. Tudo saiu conforme planejamos. Confirmou a ideia de conformidade. Sou como meu pai. Aqui você não precisa trocar. Basta perceber que há dois seres comparados por uma característica. Aqui você pode trocar João e André, confirmando a ideia de adição. E aqui também você pode trocar. Visto que, outra conjunção causal, ó. Visto que não conseguiram achar Miracanguera, decidiram, tá vendo? Outra, já que não conseguiram achar Miracanguera, decidiram que, tá vendo? Então esse como causal, ele é usado comumente no início do período. Usado no início do período. O como conjunção causal é usado comumente no início do período. Eu não estou afirmando com isso que todas as vezes que a palavra como aparece no início de um período, ela seja conjunção causal, beleza? Então, eu vou procurar aqui outra conjunção causal e vou encontrar, sabe aonde? Na letra E. Uma vez que. Porque as demais, veja, por mais que indica concessão. Conforme, conformidade. Ainda que concessão.
De modo que, consequência, a única que indica causa, uma vez que. Aí vai a dica. Eu tenho um grupo que eu coordeno no Facebook. Esse grupo, anote aí o endereço para você frequentá-lo, entre lá e solicite sua participação. www.facebook.com.br, aliás, perdão, .com/groups/Adeildo Júnior. Você digita esse endereço de página eletrônica, digita esse endereço e você vai achar o grupo. Aí lá você solicita a sua participação no grupo. Aí eu adiciono você no grupo. No grupo, o que você vai encontrar? Você vai encontrar vários materiais que eu publico com frequência. Materiais complementares, a fim de ajudar você a desenvolver melhor ainda a sua habilidade com a língua portuguesa. Há um dos materiais importantes para você baixar, para você fazer o download, chamado Operadores. Você vai procurar esse material, ó. Operadores argumentativos. Ok? E vai fazer o download para você. Lá você vai encontrar um material muito bem preparado, preparado com muito carinho, com muita objetividade, para você entender tudo sobre operadores discursivos e como eles caem em prova de concurso. A Fundação Carlos Chagas é dona desse tipo de questão, apresentar questões em que eles solicitam trocar uma conjunção por outra, uma expressão denotativa por outra, okay? Um advérbio por outro, visando a manutenção dos sentidos originais. Certo? Se você não conseguir via esse grupo, se você não conseguir por aí, eu espero que consiga, você pode mandar um e-mail solicitando o material que eu teria o maior prazer de enviar para você. Beleza? Muito bem, então, resposta confirmada na questão número 5, letra E. Tudo bem? Paramos aí, meu povo. Aquele abraço e até bem breve. Sucesso!